Querido Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor é Deus e o Senhor não falha. Obrigada, Jesus, por tudo que nós temos, Senhor Jesus, por tudo que somos. E nessa noite, ó Pai, eu quero, Senhor, transmitir segundo a Tua vontade, segundo a Tua ousadia, conforme aquilo que o Senhor me conceder, essa palavra nessa noite, Senhor. Me usa como um instrumento nas Tuas mãos, que não seja eu, que todo o meu eu caia por terra em nome de Jesus e que prevaleça, Senhor Pai, apenas a Tua vontade, o Teu querer e que a Tua palavra atinja o alvo para o qual ela foi mandada. É o que eu te peço em nome de Jesus e desde já eu te agradeço, Senhor, em Teu nome. Amém. Famílias, povo do Senhor, o que nós vamos falar nessa noite é um tema, vamos dizer assim, fácil da gente entender, mas que muitas das vezes a gente não consegue colocar em prática. O tema dessa noite é razões para não desistir. Porque o que é fácil de entender, como eu disse, é fácil a gente entender que existem razões que nós temos, que nós podemos tomar para nós não desistirmos. Mas é difícil a gente colocar em prática porque muitas das vezes a gente não tem força, a gente não consegue colocar em prática. E as razões para nós desistirmos muitas das vezes são mais fortes, né? Digamos assim, entre aspas. Mas nessa noite nós vamos perceber que existem razões para não desistir mais fortes do que as razões para desistir. Amém? Talvez você pode até colocar num papel isso nessa noite, fazer uma dinâmica aí na sua casa. Escrever num papel de um lado razões para desistir e do outro lado razões para não desistir. Eu quero que você coloque razões para desistir. O que você já pensou em desistir, ou talvez o que você está pensando em desistir. E conforme a gente vai discorrendo essa palavra, eu quero que você vai colocando do ladinho lá as razões que eu vou te falando aqui para você não desistir. E no final você vai entender que você pode ir sim além, que você pode continuar, e que você tem 1000 razões para continuar e ir além, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor te faz vencer. Amém? Nós sabemos, como foi falado aqui, que nós estamos enfrentando momentos tão difíceis, né? E diante da nossa fragilidade como seres humanos, muitas circunstâncias que nós enfrentamos, elas nos impulsionam a retroceder e até mesmo querer desistir, não é verdade? Quando a gente olha para muitas situações, o que a gente pensa? Ah, não vai dar certo, a gente não vai conseguir, parece que nunca vai mudar, né? E a nossa inconstância no que nós cremos, né? Ou em quem nós cremos, muitas das vezes nós somos inconstantes em crer em Deus. Um dia nós cremos no Senhor, outro dia nós duvidamos, né? Nós cremos no Senhor agora, mas quando saímos da porta da igreja para fora, mas será? Mas Deus falou, mas será que isso vai acontecer? Será que Deus pode fazer isso realmente por mim? Será que isso é capaz de acontecer na minha vida? Então, muitas das vezes nós somos inconstantes naquilo que nós cremos ou em Deus, aquele que nós cremos. E nós ficamos em dúvidas nos momentos difíceis, né? Nos tornamos pessoas ansiosas, pessoas desesperançosas, pessoas que não têm perspectivas, pessoas que não têm nenhum objetivo, né? A nossa falta de fé, ela muitas das vezes rouba o nosso sorriso. Ela faz o nosso semblante descair, né? Ela tira a nossa visão, ela diminui as nossas forças. A nossa falta de fé no que Deus pode fazer na nossa vida, muitas das vezes nos limita. Mas nós sabemos que Deus, Ele nos faz romper limites. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite, se você já pensou em desistir, está pensando em desistir, Deus, Ele te faz romper o limite da sua incredulidade. E Ele diz para você nessa noite, você vai conseguir, porque eu estou contigo. O que nós mais vemos no nosso dia a dia são notícias, são palavras, né? Nós temos perdas muitas das vezes, são pessoas nos tentando fazer desistir. Como eu disse, muitos são os motivos que nós temos para desistir. Talvez você já até pensou em desistir. Tem pessoas que podem estar me ouvindo nesse momento que talvez estão pensando até em desistir do seu ministério, daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Eu não sei qual é o motivo que tem levado você a desistir. Se é um medo de fracassar ou simplesmente porque você não quer mais colocar a mão no arado e você não quer mais continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer.
Talvez eu esteja falando com pessoas que estão desistindo da família. A minha família não tem mais jeito. O meu filho não tem mais solução. A minha esposa, estou cansada de orar por ela. O meu esposo, estou cansado de orar por ele. Sabe, a minha família, ela é toda errada. Não tem jeito. Deus não vai mudar a minha família. Talvez eu esteja falando com pessoas assim, que estão pensando em desistir da família. Pessoas que estão desistindo de orar. Ah, Senhor, mas há tanto tempo eu estou orando. Há tanto tempo, Senhor, eu estou buscando. Há tanto tempo eu estou pedindo isso para o Senhor. E parece que nunca vai chegar a minha bênção. Estou cansado de esperar. Parece que nunca vai acontecer. Talvez eu esteja falando com você. Sabe, desde que eu aceitei Jesus, eu aprendi a orar pela minha família. E até então, eu nunca tinha tido a oportunidade de falar tão fortemente, com tanta ousadia, com a minha mãe, com a minha família, como eu tive agora no mês de janeiro, quando eu fui lá para Arapoti para visitar a minha família. E aquilo me impulsionou, sabe? Porque faz mais de 20 anos que eu aceitei Jesus, que eu estou no caminho do Senhor. E sempre quando vinha uma notícia boa, eu glorificava a Deus, mas de repente já vinha uma notícia ruim. E parece que as coisas, em vez de melhorarem, parece que só pioravam. E às vezes dava vontade de desistir e falava, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Mas nesse ano, quando eu tive essa oportunidade de falar realmente de Jesus para minha mãe, quando eu tive a oportunidade de falar de Deus para ela, cara a cara, né, de nós chorarmos juntas e falar para ela, você tem que tomar uma posição diante de Deus. Sabe, o que Deus quer é que a senhora tome uma posição, só falta Deus. Sabe, Deus me fez entender, não desista. Não desista, porque eu tenho uma obra grande. Ainda tem chance, ainda tem solução, enquanto a vida é esperança. Então talvez você está desistindo de orar por alguém, ou por alguma coisa, eu não sei, não desista. Porque Deus é aquele que honra as suas orações. Deus honra a tua fidelidade em crer nele. Né? Talvez você está desistindo de viver. Quantas pessoas não querem mais viver, perderam motivo? Ah, para mim a vida não tem mais sentido. Sabe? Talvez você perdeu alguém e esse alguém era tão precioso para você e você está falando, mas eu perdi a minha vida, não tenho mais motivos para viver. Talvez você está doente. Ah, para mim não tem mais solução. O médico falou que é fase terminal, que essa doença é incurável. E você está desistindo de viver, você está desistindo de lutar. Talvez você está desistindo dos seus sonhos. Ai, meu sonho era um casamento, meu sonho era ter minha casa própria, o meu sonho era ter um ministério, né? O nosso sonho é ter uma igreja, comprar uma igreja, nós temos tantos projetos, tantos sonhos, né? E às vezes porque os sonhos têm um tempo determinado para acontecer, às vezes a gente pensa em desistir, porque a gente cansa de esperar. Talvez você está desistindo de seguir a Jesus, porque você está achando que está tão difícil. Mas se está difícil com Ele, vai ficar pior sem Ele, querido. Já passei por muitas situações, como todos nós já passamos, todos já passaram, você que está me ouvindo já passou, todos nós passamos por momentos difíceis. Mas uma coisa que nunca passou pela minha mente foi desistir de Jesus. Porque o que me fez chegar até aqui onde eu estou foi simplesmente Ele. Né? Quando a gente ora, a gente entende que tem alguém que cuida de nós, que tem alguém que está olhando por nós, que nos ouve. Então não desista de Jesus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que não desiste. Não está na essência, não é uma das características de Deus a desistência. Então se nós somos imagem e semelhança do Senhor, por que nós temos que ter isso em nós? Sabe? Nós podemos até ter esse sentimento, essa vontade de querer desistir, mas nós não podemos permitir isso acontecer conosco. Nós não podemos deixar que isso nos influencie. Nós não podemos deixar que a vontade de desistir seja a nossa força, nos impulsione a fazer o que realmente nós queremos. Nós temos que lutar.
Nós temos que nos levantar. Então, se você está caído nessa noite, pensando em desistir, se levanta. É hora de você sacudir a poeira, é hora de você olhar para Deus, olhar para os céus, como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele mesmo responde para ele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, ele mesmo declarou, ele mesmo se lembrou, poxa, eu tenho um Deus que olha por mim, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é o meu socorro, eu tenho um Deus que é o meu auxílio, eu tenho um Deus que é o meu refúgio. Então eu não tenho que temer, eu só tenho que olhar para o céu, eu só tenho que olhar para Ele. Eu só tenho que elevar os meus pensamentos a Ele. Que nessa noite, querido, os teus pensamentos possam ser tão altos, assim como são altos os pensamentos do Senhor. Porque às vezes o nosso pensamento ele é tão limitado, ele é tão pequeno, né? E a gente pensa em desistir. Mas quando nós olhamos para Deus, que tem pensamentos altos, que tem pensamentos diferentes do nosso, que tem pensamentos bons, né, que tem uma visão assim extraordinária de tudo, nós podemos ir além, nós podemos avançar, nós podemos seguir em frente. Amém? Então nós somos feitos imagem e semelhança de um Deus que não desiste. Não é característica de Deus desistir, então não permita isso, né, a característica de desistência ser uma característica sua. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós somos limitados nas nossas conquistas. Mas quando nós confiamos em Deus, Ele nos faz ir além das nossas forças. E nos faz vencer obstáculos e barreiras. A palavra do Senhor diz assim, maldito o homem que confia no homem. E é verdade. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós caímos, não temos força para nos levantar, nós pecamos, não temos força para nos arrepender. Mas quando nós confiamos em Deus, aquele que nos dá a vitória, aquele que nos faz ir além das nossas forças, aquele que nos faz ir além dos nossos limites, nós vencemos obstáculos e barreiras. Ele nos faz vencer. E para Ele nada é impossível. E o que Ele espera de nós? Você que está me ouvindo dessa noite, Ele somente espera que nós confiemos nele para que não venhamos desistir de nada, simplesmente de nada, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Amém? Então nós temos muitas razões para não desistir, porque Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. E quando eu estava revisando ontem a minha ministração, Deus me fez lembrar de uma situação que aconteceu, de uma plantinha que eu ganhei. E eu tenho um terreno e eu estou construindo a minha casa. Eu não terminei ainda, mas eu não desisti, né? Eu só dei uma paradinha. E eu estou cultivando algumas plantinhas que eu quero levar para lá, né? Já tem um pezinho de limão, tem um pezinho de tangerina, né? De mexerica. E eu tinha ganhado um pezinho de... Descobri que não era acerola, é pitanga. Eu descobri esses dias que é pitanga que eu tinha ganhado, eu pensando que era acerola. E eu tinha ganhado um pezinho de pitanga. E eu estava cultivando, e esse pezinho de pitanga veio lá de Araputi. E eu plantei essa mudinha na horta que tem lá em casa. E na hora eu não entendi, falei, Senhor, mas por que o Senhor está me fazendo lembrar disso? Não tem nada a ver com a situação, né, com a administração de razões para não desistir. Aí eu fui me lembrando dos processos que eu fiz aquela planta passar. Eu trouxe ela de Araputi, eu plantei ela lá na terra, né, e eu criei muita expectativa para que aquela planta crescesse, porque eu queria tirá-la dali e levar para minha casa, para o terreno onde eu estou construindo. Né? E o que significa a palavra expectativa? A situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em tempo determinado. Então eu esperava que aquela planta crescesse, né, que ela evoluísse e que quando minha casa estivesse pronta eu pudesse levá-la para lá. E o que eu fiz? Eu esperei ela crescer um pouquinho, mas bem pouquinho, porque eu fui muito ansiosa. E eu pensei assim, vou tirá-la daqui, vou colocá-la num vaso grande, porque vai ficar mais fácil de levar. Então, já levo do vaso daqui para lá e planto ela na terra. E o que aconteceu foi que aquela planta não resistiu. Ela secou.
Eu fiquei muito triste, falei, poxa, perdi um pé de pitanga, né? Que eu descobri que é pitanga. Perdi um pé de pitanga, né? Mas eu entendi que eu criei muita expectativa para que aquela planta crescesse. E o que Deus me fez entender? Que é quando a gente foca muito nas expectativas, as expectativas podem nos frustrar. E vamos explorar 2 tipos de expectativas que Deus me fez entender com a forma com que eu tratei aquela plantinha, aquela mudinha. A primeira expectativa foi, que eu quero explorar com você, a expectativa que as pessoas tenham a nosso respeito. Quando nós queremos agradar aos outros e preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito, se torna a nossa prioridade. Tudo que o irmão, tudo que a irmã, tudo que o meu pai, tudo que a minha mãe, tudo que o meu tio, tudo que o meu amigo pensa de mim, tudo que ele quer de mim, que ele quer que eu alcance, que ele quer que eu consiga, se torna a minha prioridade, sendo que é o que ele deseja. E muitas das vezes essas expectativas podem nos frustrar. Acabamos nos sufocando por não ser o que nós somos e deixamos de crescer e alcançar o nosso objetivo. O pé de pitanga ele não suportou a minha expectativa, que ao invés de ser construtiva, foi destrutiva, pois eu agi com muita ansiedade. Eu quis acelerar o processo. Eu não dei o tempo certo para aquela planta se adaptar, crescer, ter mais força, né, para poder resistir toda aquela mudança que eu estava querendo fazer. Né? Acelerei todo o processo e ela não recebeu todo o cuidado apropriado e parou de crescer. Muitas das vezes absorver expectativas abusivas podem nos paralisar. Eu simplesmente paralisei o crescimento daquela planta. Porque a coitadinha ela teve que absorver toda a minha expectativa, aquela mudança rápida de sair da terra, já ia para o vaso, e ela não suportou. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. A gente absorve as expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito, e às vezes nós ficamos paralisados, porque é tudo tão rápido, tudo que as pessoas querem, desejam que nós façamos, que nós sejamos, é tão grande que chega a nos sufocar. E a gente não consegue crescer, então a gente paralisa e pensa em desistir. A minha plantinha secou. E outro tipo de expectativa são as expectativas que nós criamos ao nosso respeito. Ah, mas eu tenho que ser a melhor pessoa, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser o melhor pai, eu tenho que ser o melhor amigo, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o mais crente, eu tenho que ser o melhor pastor, eu tenho que ser aquele que canta melhor, eu tenho que ser aquele que toca melhor, eu tenho que ser aquele que ora mais, eu tenho que ser aquele que não falta culto, eu tenho que ser aquele que dança melhor, eu tenho que ser aquele que, é top. Às vezes eu crio tanta expectativa em mim, e quando eu enxergo que eu sou limitado, que eu estou sujeito a falhar, e quando eu falho, eu acredito que não sou capaz e deixo de conquistar que está ao meu alcance. Nós devemos criar expectativas boas, não expectativas abusivas ao nosso respeito, sabe? Expectativas que nos vão levar a prosseguir, a alcançar os objetivos e não desistir. A raiva, a tristeza, até mesmo a agressividade são algumas reações quando nós olhamos para algum objetivo e ele não se concretiza. Nós não devemos criar expectativas abusivas, tanto em relação a nós, mesmo quanto ao que esperamos que aconteça. Então, interessante, sabe? Deus me fez olhar para aquela situação daquela plantinha e me fez tirar essa lição das expectativas que as pessoas têm ao nosso respeito, muitas das vezes nos sufocam e nos fazem paralisar e nos impedem de prosseguir, e as expectativas que nós temos ao nosso respeito, e quando nós falhamos, muitas das vezes a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não consigo, e a gente pensa, eu não vou, chega, vou deixar para lá. Que fulano faça, que outra pessoa faça, mas eu não consigo. Eu sou assim, vou morrer assim, né? Como diz aquela música, Gabriela. E às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus que nos faz ir além.
que nos faz vencer todas essas expectativas abusivas, paralisantes, sufocantes, que nos impedem de crescer. Quando o pastor Isaías me chamou para conversar sobre ser pastora, dar um exemplo para vocês sobre expectativa. Eu falei, pastor, mas será? Ele, será por quê? Se é o teu chamado. Aí eu falei, mas eu não sei, o senhor sabe tanta coisa, o senhor não sei a forma, o senhor é um pastor tão bom, o senhor é um pastor tão dedicado, eu não sei se eu vou conseguir ser assim. Ele falou assim, eu não nasci assim. Eu me esforcei, eu lutei, eu busquei a Deus, eu busquei aprender, eu estou buscando aprender. Foi um passo de cada vez. O que você tem que entender é o teu chamado. Mas sabe o que me fez perguntar para o pastor, será? É que eu lembrei, pensei assim, vou ser uma pastora. E as expectativas de quem vai estar me ouvindo? Porque a gente pensa, né? Tem que saber de tudo. Tem que saber orar, tem que saber pregar. Tem que saber expulsar um demônio. Né? Então aquelas expectativas estavam querendo me sufocar e me paralisar. E deixar de receber aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Sabe? E muitas das vezes tem pessoas que já estão exercendo o seu chamado e estão pensando em parar porque estão com medo das expectativas. Estão se paralisando porque estão se sufocando por causa das expectativas. Mas não desista. Não desista. Deus te faz vencer as expectativas abusivas, paralisadoras. E Deus te faz crescer. A segunda coisa que aconteceu com aquela plantinha, como eu falei para vocês, eu não respeitei o tempo. Eu mudei ela de lugar. Eu deixei ela pouco tempo na terra, não esperei ela se fortalecer. E o que eu fiz? Eu peguei e mudei ela de lugar, coloquei ela no vaso. Talvez eu devesse ter esperado a planta se fortalecer mais um pouquinho, ficar mais forte, sabe? Igual criança, né? A criança nasce, você vai dando leitinho. Com o tempo você vai percebendo que você já pode, né, ir dando a comidinha, né? Porque ela já está ficando mais fortinha, ela já suporta tudo aquilo ali. E eu não esperei esse tempo, esse processo daquela planta. E às vezes, nós queremos desistir, porque não sabemos respeitar o tempo determinado para todas as coisas. Como diz em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Né? Há tempo para todas as coisas. E às vezes nós queremos desistir porque nós não estamos simplesmente sabendo respeitar o tempo. E se Deus criou o tempo, Ele também respeita o tempo. Por isso que Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Ele não diz que as coisas não vão acontecer. Ele apenas diz que tem que se esperar o tempo. Então, se você está querendo desistir, porque algo não aconteceu na tua vida, que você possa entender que o momento de espera, ele é necessário. Às vezes nós queremos desistir de promessas, às vezes nós queremos desistir de sonhos, às vezes nós queremos desistir de orações. O Senhor não responde mesmo as minhas orações. Parece que o fulano dá o testemunho dele lá, o Senhor me ouviu, o Senhor fez isso por mim, mas parece que eu estou orando, parece que nada acontece. Aí você desiste das suas orações, porque você não sabe esperar o tempo que o Senhor determinou para que as suas orações sejam respondidas. Não sabemos esperar, mas nós temos que aprender a esperar, porque esperar, como eu disse, é necessário. E outra lição que eu tirei com relação a essa plantinha foi que a raiz não morreu. Algo surpreendente aconteceu. Sabe o que eu fiz? Quando eu vi que aquela plantinha morreu, estava seca, ela estava dentro do vaso. Falei, não adianta ficar com esse vaso, com esse negócio seco aqui, né? Peguei, joguei tudo na terra de novo. Joguei, misturei a terra e beleza. E esses dias eu estava limpando a horta, tirando os matinhos. O que eu enxerguei? O
pezinho nascendo de novo. Bem bonitinho. Que legal, né? Eu falei, mas não é possível. Essa planta estava morta. Aos meus olhos, ela estava morta. Aí eu fui ver, mas será que é o meu pezinho que eu pensava que era acerola, mas é pitanga, né? Meu pezinho de pitanga que está ali. E não é que era. O que aconteceu? Quando eu devolvi ela para o lugar certo, para a terra, que tinha mais nutrientes, onde ela poderia estar mais forte, ela começou a se desenvolver. Ela começou a nascer novamente, né? E ela nem precisou dos meus cuidados. Porque eu simplesmente joguei ela na terra, espalhei a terra, né? E ela só precisava estar no lugar certo. Deus mandou a chuva, Deus mandou o sol. E ali ela foi se desenvolvendo sozinha. E ela conseguiu, né, criar forças para nascer novamente, para ficar com as folhinhas verdinhas, bem bonitinha. Talvez aos nossos olhos pode estar tudo perdido. Mas assim como as raízes se acharam em terra boa, como fez aquela plantinha, e a planta voltou a viver, se nós nos fundamentarmos em Deus, podemos ser restaurados e ter as forças renovadas e podemos continuar a caminhada. E firmados em Deus, nós crescemos. E para os outros vai parecer, nossa, é um milagre. Olha o que Deus fez. Ele estava querendo desistir. Ele estava pensando em largar tudo, abandonar tudo, deixar a família. Ele não estava querendo mais orar, ele não estava querendo mais viver. Mas quando ele se achegou a Deus, quando ele se fundamentou em Deus, quando ele buscou a Deus, quando ele entendeu que tudo que ele precisava era de Deus, ele começou a crescer, começou a viver. E as pessoas olham e falam, é um milagre. Então não desista. Você só precisa estar no lugar certo. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite? Você ainda tem raiz. Você só precisa estar em Deus. Você ainda tem raiz. Você não precisa desistir. Você só precisa estar em Deus. Sabe aquela música que nós cantamos? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Esse lugar é no Senhor. Sabe, tem um lugar que você pode se achegar com as suas raízes, mesmo que elas estejam sem força, mas quando você se fundamentar, quando você estiver nesse lugar, Deus vai te fortalecer e vai fazer você crescer e vai fazer você evoluir. E você não vai precisar desistir, porque você vai estar enraizado nele. Deus vai te dar força, Deus vai cuidar de você, assim como veio a chuva que Deus mandou para aquela planta, assim como veio o sol que Deus mandou para aquela planta, Deus vai cuidar de você, Deus vai mandar para você as bênçãos, vai mandar para você vitória, Deus vai mandar para você força, Deus vai mandar para você alegria, tudo no momento certo, na hora certa, para que as pessoas possam ver que Deus está contigo, que você não precisa desistir. Amém? Então nós temos muitas razões para não desistir. Não desista. Não desista. E eu selecionei aqui algumas razões que nós temos para não desistir. E a primeira delas já é muito impactante e não precisaria nem das outras. A primeira razão para não desistirmos é: eu não posso desapontar Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Você ainda quer desistir? Você ainda quer desapontar a Deus? Deus não fica contente quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa em voltar atrás. Como eu te falei, esse sentimento, nós somos seres humanos, eles são pertinentes a nós. Mas ele não pode ser aquilo que vai ser a nossa decisão final. A decisão que nós vamos acatar e vamos colocar em prática. Então não desaponte Deus. A segunda razão para nós não desistirmos, que nós temos um Deus que nos ama e sempre está conosco. No livro de Isaías, no capítulo 43, se não me engano, diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenham medo, pois eu o salvarei.
Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim que fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não precisa dizer mais nada. Meu, você é meu. Dou nações inteiras por teu resgate, porque vocês valem muito. É como se Deus estivesse falando: eu te amo, 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 eu te amo. E na palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não desista, porque você tem um Deus que te ama e sempre estará com você. A terceira razão: não desista, porque nada é impossível para Deus. Jesus olhou para eles e respondeu: para um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Está escrito lá em Marcos, capítulo 10, 27. E em Gênesis 18, 13 e 14 diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Você sabe em quem você tem crido? Ele é o Deus do impossível. Sara olhou para si: eu, uma idosa, gerando um filho? Quando a gente olha para nós mesmos, nós não alcançamos objetivos, não alcançamos sonhos, nós somos limitados. Mas quando a gente olha para Deus, nós entendemos que nós podemos alcançar todas as coisas, porque a nossa fé alcança quando nós depositamos a nossa confiança nele. O quarto motivo para não desistir é porque Deus tem sempre um plano. Deus sempre tem um plano. Uma palavra que é muito linda e nós gostamos sempre de repetir aqui na igreja, que está lá em Jeremias 29, 11, diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Às vezes nós olhamos para as situações, não enxergamos nenhuma saída, mas para Deus, Deus sempre tem um plano. Deus tem um futuro. Deus tem coisas boas preparadas para nós. Então não desista. Deus tem um plano, Deus sabe como resolver essa sua situação. Deus sabe como te ajudar nesse momento. Deus, Ele cuida de você, Deus tem um futuro preparado. Não desista. A quinta razão para não desistirmos: Deus jamais falhou. Josué 23, 14 diz assim: agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. E vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Até hoje, eu nunca ouvi ninguém falhar, dizer que Deus falhou. Porque Deus, Ele não falha. E como Josué diz, lá no fundo do coração e da alma de vocês, vocês sabem, né, que Deus jamais falha e que Ele cumpre as suas promessas. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você é cristão? Você segue a Jesus? Você crê na palavra de Deus? Então se apegue a ela. Porque você sabe que aquele que promete é fiel para cumprir. O sexto motivo: o Espírito Santo me ajuda. Então eu não tenho razão para desistir.
Romanos 8, 26, 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo me ajuda, então eu não preciso desistir. Eu já contei aqui uma vez, um dia, quando eu estava vindo para a igreja, dentro do carro eu ouvi uma palavra que entristeceu muito meu coração e se ajuntou a muitas coisas que já estavam acontecendo, e eu já estava muito triste com aquela situação, e eu, dentro do carro, eu pensei, eu desisto. Eu falei para Deus no meu pensamento, eu desisto. Eu desisto, Senhor, dos meus sonhos, eu desisto do meu ministério, eu desisto de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu desisto da restauração da minha família, eu desisto, eu não aguento mais, eu estou desistindo. E eu cheguei aqui na igreja, estava tendo o Cine Maná, e eu me lembro que eu sentei nesse cantinho aqui, procurei o lugar mais escuro que tinha, porque eu estava com muita vontade de chorar. E eu chorando ali, e tentando não chorar muito, porque quando eu choro dá para perceber que meus olhos ficam vermelhos, começam a ficar inchados, né? Não dá nem para esconder que estava chorando. Porque eu não queria que ninguém viesse perguntar o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que eu falei, Espírito Santo, eu preciso tanto de um abraço. E continuou o trabalho que estava preparado para aquele dia. E quando terminou, nós estávamos nos despedindo para ir embora, uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim, e eu fiquei ali no meu lugar, o pessoal saindo, indo embora, porque eu não queria cumprimentar ninguém, eu estava muito triste, eu não queria que ninguém perguntasse para mim por que eu estava chorando. E aquela irmã chegou para mim e falou assim, eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo me manda te dar um abraço. Naquela hora que ela me abraçou, eu me lembrei que eu pedi um abraço para o Espírito Santo. E na mesma hora Deus me fez lembrar daquilo que eu falei lá no carro, que eu estava desistindo de tudo. E eu comecei a pedir perdão, chorando a Deus, me perdoa, Senhor. Eu retiro tudo que eu falei. Porque se o Senhor está comigo, se o Senhor ouviu o meu pensamento aqui de pedir um abraço para o Senhor, e se o Senhor enviou a tua serva para me abraçar, eu sei que é o Senhor que está me abraçando. Se o Senhor está comigo, eu sei que eu posso continuar. Eu sei que eu posso ir além. Eu sei que eu vou conseguir. E tem situações que a gente passa que a gente não entende por que a gente passa. E esses tempos atrás a minha discípula estava com um problema, ela estava se sentindo tão cansada, tão angustiada. E ela veio conversar comigo, eu falei, Senhor, o que eu falo, o que eu faço? Aí o Espírito Santo me fez lembrar dessa situação. E eu contei essa história para ela. E falei para ela, não desista. Sabe por quê? Porque aquele abraço que o Espírito Santo me deu aquele dia me fez chegar até onde eu estou hoje. E Ele pode te abraçar hoje, Ele te abraça hoje, vai fazer você chegar e ir além até onde você quer chegar, até alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Então não desista. Então, queridos, o Espírito Santo, Ele ora por você, Ele te consola, Ele te ajuda, Ele está com você. Então não desista. A sétima razão para não desistir é porque Deus me garante vitória. Romanos 8,37 diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Jesus me ama, então eu posso vencer. Porque se Ele me ama, eu sou filho dEle, Ele jamais vai me deixar perecer. Ele jamais vai me deixar de enviar auxílio. Jamais vai me deixar de enviar socorro. Ele não vai deixar de ser o meu refúgio. 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, 1000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor está comigo. Deus me garante vitória. A oitava razão para não desistir é Deus não se esquece de mim. Isaías 49:15 diz, porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então Deus jamais vai me esquecer. Deus não me deixa de lado por nenhum momento. Deus, Ele se preocupa comigo. Deus, Ele cuida de mim como um filho. E jamais vai se esquecer das minhas necessidades como filho.
e Ele sempre vai estar comigo. E a 9ª razão para não desistirmos é porque não vale a pena desistir e perder uma eternidade com Cristo. Vale a pena passar por provações, mas ganhar a eternidade e viver com o Senhor. Vale a pena passar por momentos difíceis com Cristo, mas depois poder viver uma eternidade com Ele. Apocalipse 3:21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E Apocalipse 2:7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Mas se você desistir, você não terá esse direito. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, não desista, porque você tem muitas razões para não desistir. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero que você se apresente diante de Deus, como um ser humano, cheio de falhas, com sinceridade. Ah, Senhor. Sabe, naquele dia que eu falei no carro para Deus, eu estou pensando em desistir, eu rasguei meu coração para Deus. Falei, Senhor, não adianta eu querer esconder. Às vezes a gente quer esconder da gente mesmo, o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo fazer. Sabe, a gente não consegue crescer, a gente não consegue ir para frente, Deus não consegue trabalhar na nossa vida porque a gente quer esconder de Deus. A gente não quer entregar para Deus aquilo que a gente está sentindo, sabe, o que a gente está passando. Então naquele dia eu rasguei meu coração e Deus ouviu a minha oração. Deus viu que eu estava sendo sincera, que realmente eu estava chegando no meu limite e que Ele tinha que fazer algo por mim. Então nessa noite eu quero convidar você a rasgar o seu coração diante de Deus. Senhor, está acontecendo isso. Deus, eu tenho esse sonho, eu estou cansado de esperar. Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Deus, olha para a minha família. Deus, sabe aquela oração que eu fiz? Me dá força, Senhor, para continuar. Me dá força para ir além. Porque não é característica sua desistir, Senhor. Eu não quero que seja característica minha como cristão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um milagre do Senhor. E vejam alguém que está crescendo em Deus. Alguém que vai avante. Alguém que é fortalecido por Deus. Alguém que vence barreiras. Que vence obstáculos. Alguém que não desiste de sonhar. Amém?